Bom dia, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Que Deus, abençoe a nossa segunda-feira. Que Ele nos deu uma semana abençoada, debaixo da graça dEle, não é mesmo? Eu quero aqui compartilhar um versículo da palavra do Senhor com os irmãos, que eu estava aqui meditando na palavra do Senhor. E eu me deparei lembrando, sobre decisões, sobre posicionamentos que nós cristãos devemos ter. E aí eu me lembrei dessa palavra que se encontra em Deuteronômio 11, 26, que diz assim: Eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno neste dia, e uma maldição se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. Então aqui o Senhor, estava dizendo ao povo que eles tinham escolha. Eles poderiam escolher o caminho da bênção ou da maldição. Só que ele estava exortando o povo a escolher o caminho da bênção, Porque o Senhor tem suas leis, seus princípios, E aquele que quer servir ao Senhor, ele tem que escolher obedecer à voz do Senhor. E aqui Deus estava dando algumas ordenanças ao povo, E trazendo isso para a meditação de hoje, nós que somos cristãos, há uma grande diferença daquele que serve verdadeiramente ao Senhor daquele que não serve. E eu estava aqui meditando na palavra do Senhor. Existem duas pessoas, vamos colocar assim, vamos simular uma situação. São duas pessoas que conheceram o Senhor, que estão na casa do Senhor. As duas pessoas conhecem pouco de Deus, mas uma decide conhecer mais ao Senhor. E ela descobre que para estar mais perto do Senhor, ela tem que se santificar mais, ela tem que renunciar, porque o próprio Jesus fala: se quiser, você não é obrigado, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E essa primeira pessoa entendeu que para estar mais perto de Jesus, a vida dela vai ser um pouquinho mais difícil. Ela vai sofrer mais porque ela vai ter que negar a ela mesma, vai ter que negar o ego, o eu, vai tomar a sua cruz. Por que Deus fala que é tomar cruz? Porque é difícil negar a si mesmo, é difícil renunciar ao eu, é difícil renunciar aos prazeres dessa terra, mas não é impossível. Diante do poder de Deus, se você verdadeiramente quiser, você escolhe o caminho da obediência. E o caminho da obediência é um caminho mais difícil. Então vamos lá, tem duas pessoas na casa do Senhor, que conhecem ao Senhor, que estão ali adorando o Senhor. Só que um está com o coração verdadeiramente voltado para o Senhor. Ele não está falando que ama o Senhor só com palavras, ele está falando ao Senhor que ele ama com atitudes. E que atitudes são essas? Negar-se a si mesmo todos os dias. E ao negar-se a si mesmo todos os dias, ele entendeu que ele se aproximou mais de Deus. E cada vez que ele nega, é como um degrau, você vai subindo uma escada. Cada vez que você nega as suas vontades, os prazeres dessa terra, o seu eu, o seu orgulho, a sua soberba, você vai sofrer por amor a Cristo. E você vai se aproximar mais dele. A outra pessoa está ali dizendo que ama o Senhor, mas ela não quer negar. Ela não quer deixar os prazeres, não quer deixar o seu ego, o seu eu. Ela não quer deixar de vivenciar as coisas que essa terra oferece. Que nós sabemos que muitas delas são pecaminosas, que nos afastam de Deus. Então tá aí, essas duas pessoas na casa do Senhor. Uma se aproxima mais de Deus. Uma nega-se a si mesma, uma sofre mais. Uma tem uma vida mais difícil, a outra está tendo uma vida mais facilitada. Por quê? Porque se precisar mentir, ela vai mentir. Se precisar dar aquele jeitinho para se dar bem, ela vai dar. Se precisar puxar o tapete de outra pessoa, ela vai puxar porque ela não se importa. O negócio é ela se dar bem. E se você quiser se dar bem nessa terra, você vai se enfiar no pecado. E aí o que vai acontecer com essas duas pessoas? Uma vai estar mais próxima de Deus e a outra vai estar se afastando mais de Deus. Por que esse versículo? Deuteronômio 11, 26. Por quê? Porque ele diz: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Então,
todos os dias. Hoje é segunda-feira. Hoje é um dia que o Senhor te deu vida. Se você está vivo, porque Ele te permitiu ter vida. Então Ele põe diante de você hoje a escolha da bênção ou da maldição. De se aproximar mais de Deus ou de se afastar dEle. Então todos os dias você tem a escolha. Todos os dias você pode escolher estar mais pertinho do Senhor, negando-se a si mesmo e tomando a sua cruz, porque é doloroso, é sofrido, é doído, é mais difícil, mas você tem aquela certeza que você está pertinho de Jesus. E tem o outro caminho, que é o da maldição. Você vai se dar bem nessa terra, mas o fim é destruição. Você vai receber a maldição de perder a sua salvação, de estar longe do Senhor. Você vai ter uma vida fácil aqui, com as facilidades que essa terra oferece, porque você não quer deixar de viver uma vida boa aqui, você quer viver todos os prazeres deste mundo, e aí você só vai se afastar de Deus. Então todos os dias o Senhor fala, escolhe, você tem a bênção e a maldição. Se você me obedecer os meus princípios, você vai estar no caminho da bênção, mas assim um caminho mais difícil. Mas se você escolheu da maldição, você vai se afastar, você vai se desviar do caminho. Então as duas pessoas estão na casa do Senhor. Só que uma está sendo obediente, fazendo a vontade de Deus, está sofrendo, está sendo, vamos dizer, perseguida, porque está fazendo a vontade de Deus, e a outra está se dando bem, porque está fazendo a vontade da própria carne. E quem faz a vontade da própria carne está escolhendo o caminho da maldição, Deus. Então essa pessoa primeira que escolheu o caminho da obediência, ela vai sofrer mais, mas ela vai estar pertinho do Senhor, o Senhor vai ser conhecedora das atitudes dela, porque as palavras, todos falam a mesma coisa, eu amo o Senhor, mas define-se quem ama o Senhor, aquele que prova com as suas atitudes e com as suas ações. Quem ama o Senhor verdadeiramente, ele nega-se a si mesmo, ele toma a tua cruz. E o Senhor o conhece, o Senhor conhece o seu caminho, o Senhor conhece os seus momentos, as suas palavras, as suas orações, o Senhor conhece o profundo, o íntimo do seu coração. Esse ele é conhecido do Senhor, porque ele escolheu o caminho da bênção, o caminho de estar mais próximo ao Senhor. O outro, ele fala com a sua boca que ama o Senhor, mas as suas atitudes é totalmente diferente aos princípios de Deus. Então esse outro, o Senhor não o conhece. Porque o coração dele, ainda que ele fale que ele ama o Senhor, ainda que ele está na casa do Senhor, ele está longe de Deus. O seu coração está longe de Deus, porque ele não nega a si mesmo. Porque ele não aceita perder, porque ele não aceita deixar de se dar bem aqui na terra. Porque ele não aceita renunciar, porque o orgulho, o ego dele está muito alto. Então a razão dele tem que imperar. Então esse está longe de Deus. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão. Como está o seu caminho? Você está negando a si mesmo para se aproximar de Jesus, para ser conhecido no céu? Ou você está vivendo da forma que você quer, se entregando a todos os prazeres desta terra ou aos seus próprios prazeres? Você está amante de si mesmo? Você quer ser feliz aqui, não importa a circunstância, não importa a situação, e se afastando cada vez mais de Deus? Essa é a pergunta. Existe o caminho da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a bênção, siga os princípios do Senhor, deixe o seu caminho tortuoso, deixe o caminho da maldição, pois este você vai perecer, mas se você escolher o caminho da obediência, este você vai ter salvação eterna. Ainda que você sofra aqui, ainda que seja mais difícil, mas você sabe que tudo que você conquistar vai vir abençoado e ninguém te toma. Agora, o caminho da maldição você perece, mas o caminho da bênção o Senhor te conhece, você é conhecido no céu. Então essa é a diferença da pessoa que verdadeiramente serve ao Senhor, da pessoa que não serve. As suas atitudes demonstram quem Ele é. Aí você vê dentro da casa do Senhor pessoas, dentro da casa do Senhor tendo atitudes de ímpio. Então essa pessoa não ama o Senhor verdadeiramente, não negou-se a si mesmo. Mas aquele que tem a atitude de Cristo, que você vê Cristo nele, esse verdadeiramente ama o Senhor e negou-se a si mesmo. Amém? Vou passar para o próximo vídeo.